cidadão. Nos estúdios da Liberdade FM está o nosso amigo Evandro Pauli, que é instrutor da Autoescola Santa Helena, para mais um quadro Trânsito Cidadão. Bom dia, Evandro. Bom dia. Tudo tranquilo? Tudo. Hoje a gente vai falar de um tema em que todo mundo é pedestre, né? Exato. Independente de se você tem carro, papapá, ppp, você também sempre vai ser pedestre. Pedestre. Né? Sim. Antes de sermos condutores, somos pedestres, né? Importante a gente saber se relacionar com o pedestre, porque afinal de contas estaremos nos relacionando conosco também, né? De forma indireta, somos nós, né? Criar essa educação no trânsito com o pedestre, todo mundo vai ser beneficiado. Isso. É o que precisa, né? É o que falta por parte de alguns usuários, né? Legal. Agora a gente vai começar então o seguinte. Tem lugares, a gente sabe que lugar de pedestre circular é na calçada, né? Não é no meio da rua, né? Agora tem lugares, Evandro, que não tem calçada, por exemplo, na área rural. Como é que faz daí? Tá. Então, sempre que tiver calçada, esse pedestre deverá usar a calçada, né? Esse perímetro urbano, dentro de cidade, enfim. Tendo calçada, é ali que ele vai usar essa calçada. Já se for numa área rural, interior, tá, estrada de chão, ele usará o acostamento. Uma vez que não tem acostamento, não tem espaço nenhum para ele, aí nesse caso o pedestre ele vai usar a via no sentido contrário de deslocamento do veículo. Ele vai andar na contramão? Na contramão. Aí tá em 2, tá em 3, faz como? Fila única, né? Para maior segurança dele é um atrás do outro. Nesse caso, fila única. Entendi. Isso enquanto pedestre. Agora, uma vez que esse pedestre estiver utilizando uma bicicleta, é sentido de circulação dos veículos, independente de onde for que seja, a menos que tenha uma via exclusiva. Entendi. Então, se é pedestre e está na zona rural que não tem acostamento, vamos simular essa situação, anda contramão, um atrás do outro. Nada de se está em 3, se está em 4, formar aquela fila no meio da via, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai andar no sentido contrário do deslocamento de veículo. E se tiver 2 ou 3, ele tem que zelar pela segurança, né? Apesar dele ser, vamos dizer assim, ele é o mais frágil. Então, apesar dele ter direito, ele tem que lembrar que ele é o mais frágil, né? Ele que se coloca ou se encontra numa situação mais desprotegida. É uma questão para ele se autoproteger também, né? Exato, isso aí. Legal. Agora vamos para onde existe a calçada. Aqui em Santa Helena chama de calçada, tem alguns estados que chamam de passeio, né? Isso. Então estamos ali transitando na calçada e precisamos atravessar a rua, né? Precisamos atravessar a rua. Dá para atravessar a rua no meio da quadra ou tem que ser necessariamente, não prioritariamente, não é questão do que seria mais correto. Dá para atravessar a rua no meio da quadra? O recomendado é sempre que ele busque a faixa de segurança, que é a faixa de pedestre, né? Porém, às vezes vai ter que se deslocar 50 ou 100 metros a mais e às vezes ele não quer caminhar essa distância a mais, então ele atravessa no meio. Não é o recomendado, né? Ele pode, desde que ele aguarde o fluxo de veículos passarem. Aí ele pode ir. Então ele não tem aquela mesma preferência que ele tem quando está sobre a faixa. Na faixa sempre vai ser dele. Fora da faixa é bem complexo isso aí. O CTB ele resguarda o seguinte, que o pedestre ele deverá atravessar no momento oportuno. Isso seria quando não vier ou quando não existir um veículo que se aproxime. Porém, uma vez que ele entrar na frente, se vier veículo, cá, o condutor do veículo vai ter que segurar para o pedestre, porque ele é o mais frágil. Sim. Então aí vai da questão de consciência do pedestre. Mas para a harmonia em si, quando não está sobre a faixa, o correto é o pedestre esperar o veículo passar, né? De preferência na calçada.
De preferência na calçada. Importante você tocar nesse assunto, porque a gente observa muito que o pedestre ele vai invadindo a rua, e ele chega ali num ponto de quase encostar no carro, meio que pressionando ali aquele trânsito, né? Daí às vezes acontece o seguinte: a Avenida Brasil são 2 faixas que vão e 2 que retornam. Aí o veículo que está na faixa da direita acaba parando para esse pedestre, e o veículo que vem pela faixa da esquerda, ultrapassando o primeiro, às vezes não enxerga porque o carro da frente parou e tem um pedestre atravessando. Tem situações bem complicadas que podem vir a acontecer, que já aconteceram dessa forma. Entendi. Então, quando o pedestre resolver que vai atravessar no meio da quadra, que não é o melhor, não é o recomendado, digamos assim, ele tem que esperar o fluxo do trânsito na calçada. Na calçada. Para a segurança dele é na calçada. Quando ele viu que não tem carro passando, aí ele sai da calçada e atravessa. E atravessa. Entendi. Sempre lembrar que a faixa é o lugar do pedestre, né? Mas tem eventualidades que isso pode vir a acontecer. Então, primeiro o veículo, né? Se não tiver faixa, passando o veículo sem fluxo, o pedestre poderá ir. Entendi. Agora estamos na faixa de pedestre. Bicicleta pedalando em cima da faixa, não, né? Não pode. Bicicleta é um veículo, né? Para você ter o direito de usuário da faixa, sendo pedestre, deverá empurrar essa bicicleta por sobre a faixa. Entendi. Legal, isso já vai aí colocando uma ordem, né? Nesse caos que é o trânsito, né? Agora também tem gente que tem uma velocidade dos passos, digamos assim, mais reduzida, né? Uma pessoa que tem mobilidade reduzida, ou uma pessoa de mais idade. Quando essas pessoas estão sobre a faixa, é necessário ter respeito com a velocidade do passo de cada um também, né, Evandro? Isso, nós podemos pegar as crianças, né? Sempre lembrar que compete aos pais, a responsabilidade é de zelar pela criança, né? Porque a criança ela é frágil, de certa forma ela é inocente. E as pessoas idosas, né? Que têm uma mobilidade mais reduzida, né? Lembrar que todos nós vamos ficar idosos um dia. Então é o direito, não pelo fato de ser idoso ou não, mas pelo fato de ser usuário, ser pedestre. Tá? Ele é mais frágil. Então nós, quer dizer, eu ou qualquer condutor, ele tem que ter ciência disso aí, antes dele querer apressar ou acelerar, né? Então primeiro as pessoas. Respeitar a velocidade de cada um, né? Todos, né? E os veículos respeitando também o limite da velocidade das vias. Das vias, né? Isso. E toda via tem regulamentação. Pega-se, por exemplo, a Avenida Brasil aqui fora ela tem placas de regulamentação indicando a velocidade. Mas a gente vê todos os dias que tem aquele veículo que costuma andar ali no limite, né? Uhum. Não tem como parar se aparecer uma eventualidade. É verdade. Muito bem, então. Olha aí, conversamos um pouco mais sobre o trânsito cidadão, sobre os direitos ali dos pedestres e também sobre algumas dicas de comportamento para fazer esse trânsito fluir um pouco melhor. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço, a gente que agradece. Semana que vem estará aqui com novidades, né? Sim. Um abraço para todo o pessoal lá da Autoescola Santa Helena, que agora tá dele no chimarrão, só escutando. Olha lá o Evandro, eles ficam bem assim. Olha o Evandro lá, né? Um abraço para vocês. Tchau, Evandro. Tchau, tchau.